Nova semana chegando, e com ela as graças que o Senhor reservou para cada um de nós. Calma, fica tranquilo, Deus vela por cada um de nós. Comece a semana bem. Hoje quero mandar aquele super abraço para Maitê Amaral Costa, de Nova Lima, Minas Gerais. Lucas dos Reis Alves de Machado, também Minas Gerais. Que Deus os cubra de bênçãos todos os dias. Hoje é segunda-feira, 3 de junho de 2024. Este podcast é um oferecimento. Vimarra Construtora Londrina. Conheça o Residencial Esplendore, bem pertinho aqui da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Grupo Predial. Gestão e contabilidade para condomínios. Pensou condomínios? Pensou predial. BMX Seguros e Planos de Saúde. O seu parceiro na busca por impulsionar negócios e simplificar processos. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Lembrando que você é sempre bem-vindo por aqui neste nosso papo cotidiano sobre a palavra de Deus e a forma como Deus agiu na vida dos santos, os seus amigos. Então compartilha, interaja com a gente, deixa uma mensagem, enfim, dialogue. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei que o campo da vossa Igreja, regada pelo sangue de São Carlos e seus companheiros, produza sempre abundante colheita. Amém. Marcos capítulo 12, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante, e isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que haviam contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão, e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola de hoje nos oferece o amor incondicional de Deus, que envia o seu Filho para a vinha, que é a sua propriedade, e a rejeição dos líderes de Israel, que não aceitam este senhorio.
A tendência simbólica afeta toda a história do povo de Israel, até a tragédia que já se anuncia e projeta-se para o futuro, desafiando a consciência de todos. A história alegórica segue neste ritmo simples, típico do Evangelho de Marcos. O dono da vinha envia um servo para recolher o fruto da vinha dos arrendatários, mas o servo é espancado. O mestre envia outros e eles são mortos. Finalmente ele envia o seu filho dizendo: eles terão respeito por meu filho. Em vez disso, os vinicultores matam o filho pensando: assim teremos a vinha para nós. É a história humana que não reconhece e não aceita o dom de Deus. Esta cegueira do homem é inacreditável. Deus não nos oprime, Deus não nos força. Ele nos deixa na liberdade de filhos queridos. Só quer compartilhar conosco sua amizade, da qual vem a nossa verdadeira felicidade, agora e para sempre. Jesus, que fala do castigo dos lavradores, mas não do castigo da vinha, sugere que o antigo Israel ainda pode fazer parte do povo de Deus, desde que não tropece na pedra angular, Cristo. Assim, pela primeira vez em público, Jesus denuncia as intenções assassinas dos seus adversários e sublinha que o atual plano de salvação, através da vontade misericordiosa do Pai, passa para ele. Vamos ter cuidado, porque a história de Israel pode se repetir. Não é apenas um evento do passado, não é nem um discurso ameaçador. A salvação de Deus tem o seu curso imparável. Depois ele dará a vinha a outros, mas nós somos a sua vinha, o seu pasto, o seu rebanho. Seu trabalho como cultivador para conosco está no fato de que ele nunca deixa de erradicar as sementes do mal dos nossos corações, e ele faz isso com a sua palavra. E os frutos estarão lá. Nosso fruto, porém, não o tornará mais rico, mas nos tornará mais felizes, dizia Santo Agostinho. Hoje a igreja celebra São Carlos Luanga e companheiros. Queremos rezar até a morte, diziam eles. Bom, Carlos Luanga era membro do clã Gabi e se converteu à fé católica através do testemunho dos missionários na África, mais conhecidos como os Padres Brancos. Em 1885 foi convocado para ser prefeito da Sala Real durante o reinado de Muanga II, que empreendeu uma sangrenta perseguição contra os cristãos vistos como uma ameaça para o reino. O rei Muanga tinha um verdadeiro harém masculino, formado por seus pajens, dos quais Carlos Luanga era o chefe, que deviam satisfazer todos os seus desejos. O rei não aceitava a desobediência dos seus súditos, por isso deu um ultimato a todos os cristãos: ou renegavam a fé, se submetendo a seus caprichos sexuais, ou à morte. Carlos e os demais pajens, com idades entre 14 e 30 anos, preferiram aceitar todas as tribulações. Alguns foram decapitados, outros queimados vivos. Em 1886, Carlos Luanga foi o primeiro a morrer, queimado vivo, para dar chance de que os demais escapassem da morte, renegando a sua fé. Mas de nada adiantou, porque eles preferiram ser fiéis a Deus. São Carlos Luanga foi declarado padroeiro da juventude na África cristã em 1934. Rezemos. Que a morte desses valorosos heróis da fé, que mereceram por sua fidelidade a Cristo e pelo testemunho da mais perfeita castidade, as honras triunfais que reserva Deus a seus mártires, nos encha de coragem para fazermos frente aos ataques do mundo à nossa fé e à moral, que a Igreja, como fiel guardiã da verdade revelada e mestra das nações, com tanto empenho e paciência,
busque transmitir às almas. Amém. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e não se preocupe com nada. Faça apenas a coisa certa. Até amanhã.